Boa tarde a todos e rogamos a Jesus que esteja sempre conosco, nos envolva em sua luz e em seu amor. Gratidão à casa por mais esta oportunidade de estudo e de aprendizado. E o estudo de hoje do livro Nosso Lar se refere aos capítulos 2 e 3, que aborda os assuntos como a revolta, o acolhimento e a prece coletiva. A saída de André Luiz do umbral e a sua chegada à colônia Nosso Lar. E para se ter uma ideia de como é o mundo espiritual, e assim podermos entender melhor a dinâmica, a narrativa desses capítulos, e também dos seus ensinamentos, eu trouxe primeiro um artigo da Revista Espírita, de junho de 1868, e que diz o seguinte: a quem quer que não conheça a verdadeira construção do mundo invisível, parecerá estranho que espíritos, que segundo eles são seres abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome. Mas o espanto acaba quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós, que têm um corpo, fluídico é verdade, mas que não deixa de ser matéria, e que, deixando o seu invólucro carnal, certos espíritos continuam a vida terrestre, lá na vida espiritual, no mundo espiritual, com as mesmas vicissitudes, durante um tempo mais ou menos longo. Isso parece singular, raro, mas é assim que acontece. E a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a espiritual. Situação, por vezes, terrível, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir e se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de satisfazer. E por que isso ocorre? É simples, porque nós não somos educados para a morte, para o desencarne. E da realidade que nos espera após o nosso desencarne. O que nós vamos encontrar após a nossa morte? No livro Educação para a Morte, de Herculano Pires, ele fala que Sócrates, ao ser condenado à morte, aceita com naturalidade. A serenidade de Sócrates era o produto de um processo educacional, a educação para a morte. É curioso notar que, em nosso tempo, só cuidamos da educação para a vida, nos esquecendo de que vivemos para morrer. A morte é o nosso fim inevitável. O homem nasce e ensinam-lhe a educação para a vida. Não obstante, a morte é o certo negado, omitido sempre que possível, pintado nas cores do vazio misterioso. Por isso, nem a vida plena, nem a morte tranquila. E foi desta forma que, sem preparo, o nosso irmão André Luiz deixou o plano carnal. Ao chegar no mundo espiritual, André Luiz se vê em um lugar de sombras e muito desagradável. Ouve vozes lhe acusando de que seria até um suicida. Ele se encontrava lúcido e sabia que estava desencarnado. Mesmo assim, sentia as necessidades de uma pessoa viva, encarnada. Seus cabelos, sua barba e unhas cresciam. Ele sentia a fome e sentia a sede. Ele descreve uma paisagem com luz esbranquiçada, nebulosa. De vez em quando ele achava uma grama que comia e algumas vezes um pouco de água que também ele tomava. E ele passou alguns anos de sofrimento, 8 anos, nessa região conhecida como umbral. Tema que já foi amplamente estudado nas palestras anteriores, né? Mas relembrando um pouquinho, o umbral é um estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas
que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em sua vida na Terra, que se deve, em essência, à situação mental e moral daqueles que habitam o espaço. É o resultado das construções mentais negativas, nele permanecendo os espíritos que as produzem e que com elas se sintonizam. Enfim, é um resultado das nossas ações, dos nossos pensamentos. É a lei de ação e reação que geram as consequências. E por que André Luiz passou esse período no umbral? Era uma reflexão que ele tinha lá enquanto ele passou esse período, e lúcido. E aí ele começou a lembrar que enquanto ele estava encarnado, ele teve uma vida tranquila, seus pais eram excessivamente generosos, teve muitas facilidades, ele foi um médico respeitado, sua mãe tentou lhe dar alguma religiosidade, mas ele não dava ouvidos, não queria nem saber. Ele não vivera com espiritualidade e nem ligava para isso. Ele conquistou vários títulos universitários, sem maiores sacrifícios, se preocupava em conquistar situações estáveis, que lhe garantissem uma estabilidade econômica para si e para a sua família. Ele se preocupava apenas com o bem-estar. Levava uma vida de excessos na Terra, um abuso no sexo, excesso de alimentação e bebida alcoólica. Por isso ele era considerado como um suicida. E no mundo espiritual, após esses 8 longos anos de sofrimento no umbral, ele percebe que tudo isso é uma ilusão, que as coisas materiais não têm importância para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Ele, que fora médico conceituado, prestigiado na sociedade, se encontrava caído no chão, com o rosto na lama, e não aguentando mais essa situação, ele se lembrou da sua mãe e da religiosidade, da espiritualidade que ela tentava lhe passar enquanto criança. E aí, sim, ele começou a orar. Ele ficou durante horas em prece, em posição humilde, implorando pela ajuda divina. Aí, então, ele foi resgatado, acolhido pelos benfeitores espirituais da colônia Nosso Lar, que sempre estavam ao seu lado, mas que ele não percebia. O seu pensamento ele estava tão avesso a isso que ele não percebia ali a presença dos benfeitores. Esta obra, Nosso Lar, ela nos traz um recado espiritual de muita importância. Nos mostra como a simplicidade e a prática do bem podem mudar o destino da humanidade, o nosso destino. Estimula as pessoas a praticar a caridade e o amor, que é e sempre será o único caminho que nos conduz para a evolução espiritual, para a nossa transformação. Ó, amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes para atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Nos alerta André Luiz, pós-desencarne, sobre a necessidade de procurarmos a espiritualidade enquanto ainda estamos encarnados, a fim de nos prepararmos para a vida espiritual, que é de onde viemos e para onde voltaremos um dia, para que retornemos nas melhores condições que nos sejam possíveis. A doutrina espírita nos ensina um código de conduta que são as verdadeiras leis da natureza. Estamos todos nós submetidos a elas, que são as leis morais, as leis divinas. Então, no processo evolutivo, o ser humano está condicionado à lei de causa e efeito e à lei do progresso, que nos trazem aprendizados e algumas vezes provas dolorosas. Mas sempre prevalece e vai prevalecer a lei do amor,
onde a misericórdia divina está presente em todos os lugares, inclusive no mundo espiritual, onde a caminhada do ser tem continuidade. Nas colônias espirituais, onde os espíritos em sintonia mais elevada se reúnem para edificar e embelezar as moradas de amparo e convivência com aqueles que são acolhidos. Deus, sendo justo, dá a todos os desafios e trabalhos necessários para que, através do esforço, tenham méritos pelas suas conquistas, mas também dá as ferramentas necessárias para superarmos nossas deficiências, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, preciosos recursos que Deus nos concede com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Emmanuel nos diz que a cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. És um ser consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Aí o nosso livre-arbítrio. Nossas escolhas. Seremos sempre responsáveis por nossas escolhas. E quando estamos encarnados, podemos ou não melhorar os nossos valores, a nossa conduta, através do esforço próprio. E então, estejamos sempre atentos às oportunidades que nos são dadas. Deus olha igualmente para todos, ama a todos com o mesmo coração, nos assistindo em todos os momentos, através de seus benfeitores. Se temos conosco o propósito da elevação, aproveitemos a contribuição do céu, iluminando e santificando o nosso templo íntimo. Lembremos que o livre-arbítrio permanece também no mundo espiritual. Assim, o amparo depende do sincero desejo de ser socorrido, possibilitando a sintonia vibratória necessária para a cooperação dos espíritos missionários. E foi assim, apenas com o arrependimento e o reconhecimento da bondade divina, que André Luiz recebeu uma chance para reconstruir os seus valores, alicerçados apenas no bem e no amor ao próximo. O seu acolhimento na colônia Nosso Lar apresentou-lhe um novo mundo de possibilidades. Logo que André Luiz chega à colônia Nosso Lar, ele percebe uma luminosidade intensa, que é o mesmo sol que vemos aqui da Terra encarnados. Só que no plano espiritual, a percepção é mais intensa. Então ele é instalado em um recinto próprio para a recuperação, e no momento do pôr do sol, do crepúsculo, ele ouve uma música suave e vê todos os trabalhadores da colônia se afastando para acompanhar uma prece. É a prece coletiva que irá manter o equilíbrio da colônia. E de onde estava, André Luiz pôde contemplar ao fundo uma tela gigante, um prodigioso quadro de luz, e sentado em um lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece. Era o governador lá da colônia. E todos os moradores da colônia estavam orando com ele. E através da audição e da visão à distância, quando uma abundante chuva de flores azuis derramou-se sobre André Luiz, ele percebe então uma renovação de suas energias e opera-se nele uma completa transformação. Ele já não era mais o grave doente de horas antes. A prece coletiva tem ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. A prece é a elevação de nossa alma para Deus, e é por ela que entramos em comunicação com Ele e dele nos aproximamos.
O poder da prece está no pensamento e não depende das palavras, e sim dos sentimentos. Ela fortalece aquele que a faz e gera o auxílio vibracional em todo o ambiente à sua volta, causando enorme bem-estar e equilíbrio. A oração é luz na alma, refletindo a luz divina, nos diz André Luiz no livro Conduta Espírita. E o hábito e a prática da oração, elas nos trazem diversos benefícios, principalmente quando fazemos o Evangelho no lar, que é um momento dedicado à oração em família, buscando um contato mais próximo com a espiritualidade e a compreensão dos ensinamentos de Jesus. As maiores lições que podemos tirar da colônia Nosso Lar são as de que o bem é o caminho, que a morte não existe e que encontramos do outro lado o próprio resultado do que fomos aqui na vida material enquanto encarnados. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou não. É um convite para olhar para nós mesmos, buscando a nossa transformação, a nossa reforma íntima. E finalizando, eu quero deixar algumas questões aqui para a nossa reflexão, para pensarmos em nossas vidas, em nossas atitudes. Então vamos lá. Estamos preparados para a grande viagem? Que nem André Luiz não estava. O que nos espera do outro lado? Vamos precisar, como André Luiz, passar por tantos sofrimentos reparadores no umbral? E os nossos filhos? Estamos educando-os e preparando-os para que sigam um bom caminho? Para serem pessoas fortes? Quais preconceitos que ainda temos que deixar de lado? Vamos encontrar aqueles que prejudicamos? Não é melhor nos reconciliar agora? Estaremos levando mágoas conosco? O que levaremos em nossas bagagens e o que vamos deixar aqui? Temos que pensar muito seriamente nisso, né? Obrigada pela atenção e que Jesus nos ampare e proteja hoje e sempre, para seguirmos no caminho do bem, da superação e compreensão das dificuldades em aprendizado e amor, em esperança e em fé.